Olá, como vão vocês? Falando aqui, Télia Rúbia, neurologista, falando de São Paulo nesse momento. Hoje nós vamos dar uma palavra sobre autismo. Autismo é uma disfunção que está muito, costumo falar dentro do consultório, que está em moda, né? Vira e mexe, chega alguém com o filho no consultório e fala: doutora, os professores estão achando que ele tem autismo. Ou um parente me liga: ai, Télia, eu acho que meu filho tem autismo. Então está existindo muitas dúvidas em relação a esse assunto. Um assunto que hoje está pautando aí a residência, a casa de muitas e muitas pessoas com filhos, principalmente na fase pré-escolar, né? Que é até 4 anos de idade. Muito bem. O que é o autismo? O autismo é um distúrbio no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, tá? É um distúrbio que a gente não faz diagnóstico pautando em exames. O diagnóstico é feito na história do paciente, em exames de comportamento, os exames neuropsicológicos, estudos cognitivos, enfim. São exames e procedimentos um pouco subjetivos, mas já bem caracterizados, né? O autismo, ele atinge muitas e muitas crianças hoje, está aumentando cada vez mais o diagnóstico. Isso a gente tem um impacto muito grande nas famílias e tem também um impacto grande no país. Por quê? Essas crianças, mesmo quando elas não têm o distúrbio de inteligência, um distúrbio cognitivo, um distúrbio mais grave no desenvolvimento, elas apresentam muita dificuldade na interação social. E isso acaba por trazer um distúrbio muito grande para o paciente na hora dele conseguir se colocar profissionalmente. Então ele acaba se tornando incapaz, tanto que muitas vezes eles acessam aí o que o país já dá de direito, que é o afastamento, a aposentadoria por conta de autismo. Mas a gente trabalha para que isso não precise de acontecer, né? Em se tratando de uma alteração no desenvolvimento da criança, tem outras patologias que possam estar aí na mesma classificação. Então, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, o transtorno de conduta, dislexia, descalculia, tudo estão considerados como transtornos de desenvolvimento, ok? Muito bem. No caso do autismo, o principal acometimento dele é o quê? O que a gente tem que pensar? A capacidade de linguagem e comunicação desse indivíduo está comprometida. Ele não tem facilidade para isso. Então, tudo que deriva dessa capacidade vai estar prejudicado. E a interação social é a principal delas. Eles têm dificuldade de interagir socialmente, né? Então, a linguagem, a comunicação social está comprometida, movimentos repetitivos e comportamentos repetitivos também podem estar presentes, ok? Esse é um diagnóstico que tem sido feito por volta de 4, 5 anos de idade, mas ele já pode ser detectado muito precocemente. Com menos de 1 ano de idade, ele é difícil caracterizar, mas algumas desses sintomas podem estar presentes. Os pais, eles precisam estar atentos para que possam procurar ajuda caso seja necessário. Então, por exemplo, não sustentar muito o olhar, os contatos sociais, como sorrir, né, o sorriso social está diminuído ou ausente, preferir mais objetos do que a face ou outras pessoas, não está muito interessado em estar em contato com os pais, acessa os pais, mas quando precisa de algo, né? Entre todas essas possibilidades, se estiver acontecendo, tem que procurar um profissional, porque são crianças que às vezes falam mamãe, mamã, papá, mas depois perde esse processo aquisitivo.
ou não fala mais, ou não vai mais atrás, né? Você fala, dá tchauzinho, manda beijo, e ele não imita. Ele não olha para a pessoa. Se você aponta para alguma coisa no ambiente, ele não olha para onde você apontou. Ele não está interessado no que as pessoas estão fazendo, né? Então isso tem que, se perceber alguma coisa, já tem que buscar. Essas características, se elas estiverem presentes, elas se aprofundam mais dentro da idade de 1 a 2 anos de idade. Elas ficam mais evidentes porque é a hora que a criança aprende a andar, é a hora que ela começa a interagir com o ambiente, com as pessoas em volta, e começa a aprender a falar algumas palavras, algumas frases curtas, e aí os pais começam a perceber, né? Ou a criança fica quieta demais, ou ela fica agressiva demais, ela agride muito, ela tem dificuldades para lidar com sons muito altos, ela tem muita irritabilidade, aversão a sons altos, ela não interage com outras pessoas, ela não interage com outras crianças, ela tem interesses muito restritos, brincadeiras muito restritas, como, por exemplo, enfileirar ou colocar em cima, ou pegar carrinhos, em vez de brincar não, elas vão colocar tudo em fileirazinha assim, né? E sempre a mesma brincadeira, em vez de brincar com a bicicleta, a roda, o pneu da bicicleta, ou às vezes interesses um pouco mais restritos. Se você olha no olho dela, ela olha de primeira, mas ela de repente ela já desvia o olhar, né? Isso tem que deixar atento, ok? Porque tem que procurar atendimento médico, tem que fazer um diagnóstico precoce, porque com uma orientação devida da família, uma assistência devida, com fono, às vezes físio, psicólogo, uma orientação dos pais, essas crianças podem minimizar os sintomas, porque autismo não tem cura, mas a gente tem como minimizar os sintomas, fazendo com que essa criança consiga ter um relacionamento social e uma inclusão social, de maneira que ela possa ter uma vida econômica no futuro independente, tá? O autismo, ele é um leque, ele tem uma gama de variações. Então a gente hoje já não fala mais só autismo, a gente fala transtorno do espectro autista. Você tem desde casos mais leves até casos mais graves. Os casos mais graves são aquele autismo clássico. A criança tem um atraso no desenvolvimento motor, ela demora para andar, ela demora para falar ou não fala. Se fala, tem um vocabulário muito reduzido, fala poucas palavras, né? Ela só tem contato com os outros na hora que ela precisa de algumas coisas e realmente tem um atraso muito grande no desenvolvimento motor e no desenvolvimento psíquico. Já os casos mais leves não tem atraso mental, não tem atraso cognitivo, não tem atraso motor, mas ela tem essa dificuldade de comunicação com o outro, né? Elas são pessoas que têm um tom mais monótono, elas têm interesses restritos. Se você falar o que ela gosta, ela fala por horas. Se você mudar de assunto e variar, elas já se isolam. Elas não têm interesse no social, né? E o que é importante a gente perceber? Que esse transtorno é um transtorno muito frequente. As professoras, os colégios, os educadores são geralmente os primeiros que vêm, mas eu acho que os pais têm que estar mais cientes disso para já procurar, sem medo do diagnóstico, sem medo, porque esse medo pode atrasar a intervenção e assim a gente não conseguir minimizar os sintomas do distúrbio, ok? É importante que vocês saibam isso, é importante divulgar isso, tá? As crianças, elas precisam do nosso apoio e precisam da nossa atenção. Precisamos estar mais atentos. Uma palavrinha sobre o que eu já falei anteriormente em outros vídeos. As crianças com menos de 2 anos não podem ser expostas a tela ou TV, ou tablet ou celular, ok? Simplesmente porque
Porque essa tela, esse TV, passam imagens e a criança com menos de 2 anos, elas não têm como diferenciar o que é a vida delas do que está no virtual, do que é fantasia. Então elas se perdem naquela realidade e rejeitam a realidade dela. E aí elas podem intensificar em sintomas de autismo, se ela for portadora de autismo, ou até ter comportamentos como se fossem autistas, tá? Não pode. Eu sei que tablet, celular dá um sossego, eu sou mãe, eu sei que menino dá trabalho e que isso dá um sossego e tal, mas não pode, porque o preço que vocês vão pagar é altíssimo. A criança precisa de contato, ela precisa de brincar em ambientes externos como esse que nós estamos aqui, e precisa ser com os pais. Os pais têm que estar presentes na hora das brincadeiras, tem que deixar o celular de lado, tem que deixar as outras coisas que distraem de lado, para a criança ter prazer no contato social, para que ela não precise mergulhar no mundo de fantasia, porque ela não está tendo prazer, ela não está tendo segurança social no contato com os pais, são os primeiros na vida dela, ok? Tragam ela para o ambiente externo. Essas são recomendações, aliás, que são recomendações iniciais que o médico dá quando percebe alguns comportamentos de isolamento, alguns comportamentos que possam sugerir um transtorno de espectro autista. Então a gente precisa estar atento a isso. A nossa vida está cheia, estamos trabalhando o dia todo, muitas vezes essas crianças são colocadas em creches ou em frente de televisão por babá, etc. E a gente não está vendo. E a gente chega em casa tão cansado, como que nós vamos dar tempo para essas crianças? Então temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos o contato delas com o mundo, o contato em que elas se sentem seguras, se sentem amadas. E é disso que elas precisam no início, elas não precisam de televisão. E depois dos 2 anos de idade, até uns 10, 13 anos de idade, é 2 horas por dia. Somente 2 horas por dia. Vamos diminuir o tempo de tela dessas crianças, tá bem? Um beijo para vocês. Foi bom falar com vocês. Um abraço. Tchauzinho.